Ah, eu vi que as nossas reuniões estão todas aqui, né, no Drive. Foi, você pediu pra ter acesso, eu coloquei no Drive lá. Hum. Porque no Nossa, início você. já teve muita reunião, né? Sim. É que no início pareceu que você não queria ter muito acesso aos vídeos. Eu vou começar a assistir os vídeos no. Eu vou começar a reassistir os vídeos agora nas férias. Durante o período de graduação, é o período pior pra mim, porque realmente não tenho tempo muito de fazer essas coisas. Mas aí nas férias eu consigo revisar, né? Eu acho isso bom. Uhum. Eu quero ter acesso não para ficar ouvindo como você faz. Eu não consigo, acho que eu não consigo não fazer. Até por uma questão de organização, não estou conseguindo me organizar tão bem. Mas para retornar isso depois, tipo, daqui um ano, dois, se eu quiser retomar uma leitura, um debate, eu posso voltar para isso. Caramba, você tá pensando a tão longo prazo assim, daqui a 2 anos? Que interessante. Se eu quiser retomar alguma leitura, porque eu sempre percebo que eu retomo leituras frequentemente, depois de muito tempo. Uhum. Eu não sou muito bom em me lembrar tanto do que eu li, ou eu simplesmente gosto de quando eu estou pensando em alguma coisa que tem a ver com alguma coisa que eu já vi, eu vou lá e retorno. E, por exemplo, tem leituras que eu estou fazendo desde que eu entrei na graduação, e voltando e tal. Então, sim, eu tenho isso em mente, de manter para retornar. Eu também tenho algumas leituras que eu sempre faço, E também várias porque eu tenho vezes. curiosidade de saber, daqui a 10 anos, eu quero saber o que é que eu pensava, como é que eu pensava há 10 anos atrás. Meio como um diário. Só que eu não tenho paciência de escrever um diário, e eu acho que essas, essas gravações vão ser bastante úteis para matar essa minha curiosidade. É, real, É, real. Eu tô gravando mais porque, como eu tô lidando com isso como um grupo de pesquisa, em vez de lavrar a ata ou coisa do tipo, melhor gravar a reunião que fica registrada. De fato, é uma atividade do grupo. aham. Não foi a ideia de gravar, não é nem pra eu assistir depois, é mais como documento do grupo mesmo. Tanto que todas as reuniões que eu faço, né, eu gravo. Agora com Uhum. os outros pode decidir se não vai gravar ou não, mas eu gosto de gravar. Uhum. Então, a gente passou pelo parágrafo 4, tá vendo aqui. A gente ia começar não, desculpa. A gente vai começar o parágrafo 3. O Esse lugar da aqui, não? língua nos fatos humanos. É isso. Eu lembrava de te dizer aqui mesmo. Tá. Tá aparecendo aí? Tá. Deixa eu ajeitar aqui. Que é uma pessoa. Ah, sim, achei esse texto interessante. Eu lembro que a gente estava num debate antes sobre alguma coisa que a gente ia continuar numa reunião seguinte. Tá, eu posso ver o vídeo e dizer. Mas eu acho que foi na reunião retrasada, quando a gente estava lendo isso aqui. Porque eu lembrei, mas realmente esqueci qual era a questão. É, de qualquer jeito, eu vou rever os vídeos, aí eu te digo, se eu lembrar. Eu não lembro não, qual é? Tá. Bom, eu posso começar a ler então? Pode. De geral você tá lendo porque você disse que você se concentra melhor quando você lê. Aham. Então, beleza, pode ler. Beleza. Parágrafo terceiro, lugar da língua nos fatos humanos. A semiologia. Essas características nos levam a descobrir uma outra mais importante. A língua, assim delimitada no conjunto dos fatos da linguagem, é classificável entre os fatos humanos, enquanto que a linguagem não o é. Eu achei esse trecho, não sei se eu entendi ele bem. Aí o Hugo comentou:
Por isso há linguagens não humanas, ao passo que só existem línguas humanas. Desculpa, velho. O Hugo faz alguns comentários que eu acho que é criativos, na verdade, porque eu não É vejo como se. porque, é porque tem a ver com a pesquisa que ele faz, pô. Ele está fazendo Ah, uma leitura direcionada aqui. Ele estuda ele estuda relações entre humanos e não humanos. entendi. Mas é Aí porque. tem um projeto de pesquisa dele que eu até ia participar no meu período de graduação, que era sobre o bode Bito. É um bode de uma cidade do interior, que eu acho que ele já morreu, mas que ele interagia com as pessoas da cidade e ele acompanhava, sempre que tinha enterro, ele acompanhava o enterro. Ele Que vivia na massa. rua e acompanhava seus enterros, sempre que tinha ele acompanhava. Aí eu estudo dessas coisas, relações entre humanos e não humanos. Aí ele fez um link aqui, eu acho engraçado os links que ele faz. Mas Sim. assim, eu entendo mesmo mais ou menos de onde vem. Ah, que bom. Só que eu não entendi a afirmação do Suci. Tá, deixa eu tentar reler e ver se eu consigo desvendar. Essas características não levam a descobrir uma outra mais importante. A língua, assim delimitada no conjunto dos fatos de linguagem, é classificável entre os fatos humanos, enquanto que a linguagem não o é. Então, Eu acho que a linguagem. a língua se situa entre os fatos humanos porque ela é uma instituição social, que é o que ele fala aqui mais embaixo. Sim, eu acho que é isso mesmo. É nesse sentido que ele está falando. É. Eu leio isso através da. Não sei, eu não sei se eu estou colocando coisas no texto, mas eu tendo a interpretar isso a partir daquela questão da antropologia, de que a humanidade, a nossa espécie é a única que tem a capacidade de simbologizar, de produzir e operar com signos. Na verdade, eu que estava equivocado ao combater essas interpretações suas. Eu estou lendo o texto sozinho em casa e ele vai citar algumas vezes a etnografia também. Uhum. Então, É aí. tem, tem, tem essa relação, ela pode ser traçada realmente com o curso. Ele não está fazendo algo alheio a essas paradas, não. Então, não, o combate que eu estou fazendo a você com essas interpretações, ela está se mostrando infundadas. Interessante. Eu não cheguei a ler tanto não do texto ainda. Porque Não, eu tô fazendo. eu retomei e fichei ele todo, desde o início até aqui, esse capítulo. Entender. Não, eu estou fazendo leitura exploratória, não é uma leitura de profundidade, não. Estou passando o Uhum. olho pelas palavras para ver os assuntos. Eu estou agora no apêndice, no capítulo 2 do apêndice, que é sobre fonologia. Uhum. Mas eu não estou aprendendo nada, não, só para ver assim, o que ele está falando a respeito. Mas se você me Saquei. perguntar o que tem no livro depois, eu não sei assim a substância. Mas, por Uhum. exemplo, eu posso dizer que ele vai definir o que é implosiva e explosiva no capítulo de fonologia. Só que é Uhum. engraçado isso, e eu acho isso muito interessante, porque ele usa esses conceitos antes de definir nesse capítulo, e é muito engraçado. Uhum. E eu acho que isso é um pouco porque, não sei se já na época dele era assim, mas é como se fosse uma linguagem super básica desses estudos fonéticos, eu acho. Eu falo isso porque Natan é fonoaudióloga e aí de vez em quando ela solta, isso é uma plosiva. Aí eu fico, hã? Aí eu pergunto o que é uma plosiva. Aí ela dá exemplos de plosivas. Sim. Se transformou isso em implosiva, né? Mas no conceito sussiriano é implosiva e explosiva. Aham, E para dar um spoiler para você, o conceito de explosão e implosão se dá ao movimento de abertura da boca. aham. Por exemplo, você já sabe então, foi mal. É, mais ou menos, mas pode explicar. É porque que um dos sons, o ar, eu não falar isso, né? Mas o ar se acumula e você libera abrindo a boca. Tipo, pá, Uhum, pá. Esse é explosivo. A implosiva é o contrário. Você faz fechando a boca, como você, up, up.
Up. Percebe? O som sai quando eu fecho a boca. Então, o ar tá entrando e aí eu faço o som fechando a boca. Up. Aí Saquei. implosiva. Sendo que... Saquei. Esse exemplo que eu dei é o exemplo que o próprio Saci dá. Lembre-se que no nosso sistema os dois são P. Só que pá e up são fonemas diferentes. Essa letra, ela indica dois fonemas diferentes a depender, isso que é interessante, da sua posição na palavra. Então, por exemplo, Legal. se esse sinal gráfico P aparece antes de um A, ele é o fonema explosivo pá. E se ele vem depois do A, ele é um outro fonema implosivo ap. Uhum. Interessante isso. Eu É. achei engraçado. Agora, isso que você falou, foi por isso que eu fiz questão de ler o Malberg, para mostrar que tem linguística anti-Saussure, tem estudo de Uhum. linguagem anti-Saussure. Ele não está inventando nada ali, ele está já se apropriando de muitos conceitos e redefinindo outros. E o Saussure, posteriormente, eu sei que eu estou dando muito spoiler, mas eu estou com vontade de comentar sobre isso do texto. Não, mas não é. Eu não tá vendo série, é tranquilo. Eu não tenho problema com spoiler de livro, assim. Se fosse um romance, eu teria, mas assim, não. Eu já conheci gente que não gosta não de que eu dei spoiler de livro de filosofia. Eu acho isso bem engraçado. Aí eu Caramba. sempre tomo. Enfim. Ele tem um combate à silabação, velho. É muito engraçado. Esse negócio que a gente aprende na escola, ele acha totalmente errado. Não existe essa divisão silábica que a gente Você tá aprende. falando do Malberg ou do Suci? Do Saussure, Saussure. Ah, Ele é contra o movimento que criou a teoria da silabação, que é justamente essa ideia que uma vogal está sempre acompanhada de uma consoante e elas, como um todo, formam um fonema específico. uhum. E que é o que a gente Interessante. aprende na escola. Sim. Ele é contra essa visão, ele acha falsa. Eu acho isso engraçado. Mas, além de falso, é equivocado. Ele fala isso Muito aqui bem. nesse mesmo livro? Não, ele vai falar no mesmo livro, só que no apêndice, acerca da fonologia. E Teologia. falando Interessante. nisso, esse apêndice da fonologia é engraçado porque ele não faz parte das aulas, ele é feito a partir de congressos do SOCI e ele é complementado com um livro de Yes Spencer, cara. Yes, yes Spencer, eu acho que é o nome. Hum. Que é aquele linguista que a gente também viu em Malberg. E eu acho super, super engraçado. O cara pegou, criou um apêndice que é no meio do livro, depois desse capítulo, já vem um Uhum. apêndice. Não é no final, não. É um apêndice no meio do livro, que é uma comunicação do Soci, que é, como pode dizer, moldada em cima de um livro alheio a Soci, que é o Ian Spencer. Achei isso super engraçado, velho. Real. Esse É livro doideira. todo, a organização desse livro todo é muito curiosa. Eu também acho. Anotações de aula e tal. Enfim. Eu vou deixar de trabalhar e vamos continuar. Engraçado. É interessante. Tá, deixa eu ver. Ah, o segundo parágrafo, né? Uhum. Acabamos de ver que a língua constitui uma instituição social, mas ela se distingue por vários traços das outras instituições, políticas, jurídicas, etc. Para compreender sua natureza peculiar, cumpre fazer intervir uma nova ordem de fatos. Olha aí. A língua é um sistema de signos que exprimem ideias, e é comparável, por isso, à escrita, ao alfabeto dos surdos-mudos, aos ritos simbólicos, às formas de polidez, aos sinais militares, etc., etc. Ela é apenas o principal desses sistemas. Aqui, era essa parte que eu tinha lido já e que eu tinha falado sobre colocado a questão da diferença entre a língua enquanto instituição social e outras instituições. E foi a primeira vez que eu vi aqui, acho que o Hugo também. Foi a primeira vez que eu vi uma definição de instituição social apenas a partir da questão dos signos. De tipo, de que um sistema de signos que exprime ideias. Instituições sociais são um sistema de signos que exprime ideias.
Por conta daquela questão, não sei se você lembra daquela questão que eu tinha colocado, da minha dificuldade de enxergar o que alguns autores colocam, que os fatos sociais são fundamentalmente símbolos, os signos. É fundamentalmente Então, simbólico. mas eu acho, acho, depois você pode me combater. Pelo meu conhecimento, não é esse ponto que faz a língua ser uma instituição social. Ah, é? Eu acho que não é esse o ponto que faz a língua ser uma instituição social. O, o que faz a língua ser uma instituição social é o parágrafo seguinte, eu acho. Porque eu só tô especulando. Porque, por exemplo, a escrita é uma instituição social? Eu tô perguntando. Eu não, Pelo que ele está dizendo aqui, sim. não, ele está dizendo que a escrita ou o alfabeto são sistemas de signos. Esse parágrafo diz isso. E sim, mas no parágrafo anterior ele tem falado: acabamos de ver que a língua constitui uma instituição social, mas ela se distingue por vários traços das outras instituições. Para Política, compreender sua jurídica, natureza peculiar, como fazer intervir uma nova ordem de fatos. Eu penso certo. que ele continua falando sobre instituições sociais. Tá, tudo bem. Sem problema. Tá tranquilo. E tipo, por exemplo, escrita. Escrita você pode tomar com a partir da fisiologia, da anatomia que permite. Eu acho que ele está tomando a escrita a partir daquilo que ela tem de fato social, que é a Eu, característica de ser um sistema de signos que exprime ideias. Mas a certo. escrita também tem todas as outras características que, por exemplo, em Durkheim define o fato social. Ela é exterior aos indivíduos, ela é anterior e ela é coercitiva. A ortografia é um exemplo do passado coercitivo, por exemplo, da escrita. Ou Não, simplesmente a tudo bem. sua capacidade de se comunicar. Então, tipo, eu penso que sim. Mas você falou que o que definiria a língua como instituição social seria o parágrafo seguinte? Eu acho que sim. Porque aqui ele tá. Não, não é que eu defino, eu me equivoquei. Ele tá colocando nova ordem dos fatos. Aí Uhum. uma das características da língua é que a língua é um sistema de signo que exprime ideias. Aí o que eu tô contrapondo não me parece que ele está informando que qualquer sistema de signo que exprime ideias é uma instituição social. Uhum. Mas é uma característica da língua ser um sistema de signos. Tais como. Aí quando ele fala tais como, eu tô colocando isso, né? Na verdade, falar é comparável. Quando ele fala é comparável, ele está falando que essas outras coisas que se seguem também são sistemas de signos. Aí o que eu estou questionando é onde está o elo de afirmar que sistema de signos é uma instituição social. Essa é a minha questão. Só essa. Saquei. Acho que talvez ele possa estar dizendo que talvez ele não esteja restringindo instituição social a sistema de signos, mas o sistema de signos é o que faz com que é uma característica particular desses fatos sociais específicos. Me parece que sim. Também. Agora, agora, a minha outra questão é que. Não, eu acho que pro Soci vai ser, de fato. Mas é isso mesmo. Chegou a um contento. É isso. Tipo, nem todo fato social é um sistema de signos, e também nem todo sistema de signos é fato social, mas alguns fatos sociais têm por característica peculiar seu sistema de signos, e a língua é o principal desse sistema de signos enquanto instituição social. Perfeito. Eu entendi assim. Eu concordo. Eu acho que eu também me influenciei por esse comentário do Hugo, de que, Claro. lindo, sistema de signos que exprime ideias como qualquer instituição social. Mas aí, essa é aquela dificuldade que eu ia falar. Por exemplo, taxa de suicídio. Não vejo como a questão da taxa de suicídio, da variação da taxa de suicídio, do fato dela ser, de ter uma
cada sociedade tem uma taxa de suicídio constante e peculiar a ela, que varia segundo características fixas, mas que em cada sociedade tal, poderia ser resumida a sistema de signos que exprime ideias. Porque, em grande medida, a taxa de suicídio é os indivíduos eles simplesmente se inserem nisso objetivamente. Tipo, você aprende isso a partir de uma taxa, mas qual é o sistema de signo que está por trás do, 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 do de cada taxa de suicídio particular? Tipo, não acho que dê para se resumir nisso. Até porque, por exemplo, se você pega uma instituição social como o casamento, a instituição social do casamento numa sociedade cristã, quando o Durkheim, eu não sei se é o Durkheim que fala nisso, mas enfim, quando se fala nisso, fica bastante claro que, tipo, o Bourdieu fala nisso. Inclusive para dizer que as instituições sociais são mais reais que os indivíduos que as atualizam. Por quê? Porque, por exemplo, no casamento, você tem os indivíduos que estão se casando, de fato, e pretendendo manter ali, e isso, em grande medida, é simbólica, uma concordância entre eles, um acordo e tal, mas você tem, que faz parte do caráter de ser um fato social do casamento, e por isso ele é coercitivo, por isso ele é também anterior aos indivíduos, o fato de que ele se cristaliza na realidade. Aí você tem construções em pedra que estão lá para guardar tudo o que aquilo significa. Você tem livros que registram as características da instituição. Ainda que aqueles indivíduos que estão se casando agora morram, aquilo está, de certa forma, ali ainda de uma maneira muito mais fixa do que os indivíduos conseguiriam fazer. Os indivíduos, mesmo que casados, não estão a todo momento do seu dia a dia atualizando práticas que agem no sentido de reproduzir o casamento enquanto instituição, mas é muito maior do que relações entre eles. E é tipo, eu não tenho dificuldade de ver, eu consigo enxergar o lado simbólico dos fatos sociais, no casamento, por exemplo, enquanto a parte que, por exemplo, é intermediária entre um indivíduo, entre você ter uma igreja, por exemplo, mas ela sozinha lá, ela já não ela não representa nada para essa instituição, a não ser que você tenha indivíduos capazes de entender aquilo a partir de uma linguagem simbólica particular. Entende o que eu estou querendo dizer? Uhum. Mas não sei Não, se dá para limitar isso a ser só o sistema de signos. assim, Na taxa de suicídios, para mim, é ainda mais difícil de enxergar. eu, eu tendo a achar que não, e a minha justificativa é que o grande suporte da ideia do signo é a representação. Eu estou colocando representação, mas a gente sabe que o termo que vai ser usado aqui vai ser o significante, né? Uhum. Não, o significado, desculpa. Então, essas paradas, sempre que a gente for perguntar se são um sistema de signo, a gente tem que perguntar, certo? Mas elas expressam o quê? Essa é a questão. Quando você fala, por exemplo, que é uma estrutura que são atualizadas pelo indivíduo, não parece que há algo que está sendo expresso. Há uma realidade que se efetiva a partir de certos elementos. Mas, por Não exemplo, você estou fala sobre entendendo, as. não. Não, tipo, quando você fala que algo é um sistema de signos, a grande pegada dos signos é o signo é um aporte, colocar a definição formal. Signo é um aporte material que serve de representante para qualquer outra coisa, para um interpretador. Isso que é um signo. Por exemplo, se eu pego essa xícara e uso ela para representar uma pessoa, isso aqui virou um signo. A xícara, enquanto xícara, na sua própria existência, ela não pode ser signo. Ela só pode ser signo se eu pegar para representar uma pessoa. E as pessoas fazem isso geralmente. Imagine que esse aqui é você. Olha só o que eu faço com você. Olha.
Entendeu? E isso, quando eu faço isso, a xícara se transformou em um signo. É um aporte material, poderia ser a escrita, poderia ser qualquer outra coisa, que eu utilizo para representar algo que não é ela, que é uma terceira coisa. Mas, por exemplo, quando eu pego a xícara de fato e coloco um café dentro dela, eu não estou atuando com signo. É isso que eu estou dizendo. Então, o teste para você verificar se de fato se trata de um sistema de signos ou não é se perguntar o que esse aporte material que você está estudando está representando. Se não estiver representando nada, e são os elementos por si mesmos dados, isso não é um sistema de signos. É isso que eu tô tentando Sim, dizer. saquei. Por exemplo, você me deu a informação do suicídio. Não me parece que o suicídio represente nada além dele, entendeu? Não parece que representa nada além dele. Uhum. Eu posso estar errado. Pelo que você falou, parece que a taxa de suicídio é um dado em si mesmo. Ele É. não é um elemento que indica uma outra coisa. Então, nesse sentido, para mim, não está na esfera do signo. Do Uhum. casamento, aí eu concordo com você, tem a esfera simbólica, porque você pode dizer que o casamento representa uma determinada estrutura social dada, etc e tal. Aí é como signo. Mas quando você vai Uhum. falar da estrutura do casamento, ele deixou de ser signo e agora você está estudando ele como realidade efetiva. Só para dizer o seguinte, olha, o signo não é uma coisa, não é uma coisa absoluta, ela é relativa. Todas as coisas podem ser signo a depender de como a gente lida com elas, todos os aportes materiais. Então, como eu disse do exemplo da xícara, essa aqui é uma xícara, eu posso usar ela como xícara, colocar café dentro dela e tomar. Mas no momento que eu estou brincando com você, ou falando de outra pessoa, eu falo, imagine que isso aqui é fulana. Quando eu faço isso, ela vira signo. Porque eu estou usando esse aporte material para representar uma outra coisa, que não é ela. Entendo. Eu também acho que a minha dificuldade de entender as afirmações de que instituições sociais são fundamentalmente simbólicas parte um pouco dessa compreensão também, dessa perspectiva de que eu não consigo enxergar tudo como signo, como você falou. Só que eu não sei, talvez o que fique na minha cabeça é também o de que me parece que esses autores não estão partindo de uma compreensão do signo no sentido de signo como algo que você opera conscientemente. Não, mas tudo bem. Eu até entendo isso que você está falando. Porque realmente pareceu Você, que precisa da liberação do, do indivíduo. exato. Os signos eles fariam parte da própria maneira como nós enxergamos a realidade e do que nós enxergamos quando enxergamos. Então, quando você pega um café e põe na sua xícara, ainda que você não esteja utilizando eles como signo conscientemente, você faz isso porque a sua conduta está sendo movida por, a partir de a sua própria consciência do que é o café, de conseguir distinguir ele e tal. Tudo isso parte de uma compreensão da realidade que é movida por um sistema de signos. É, Eu não sei se dá para entender mais ou menos o que eu quis dizer. não, deu. E até certo ponto eu entendo de onde vem. Mas eu acho, eu coloco um acho bem grande, que a definição de signo é a mesma, só que eles tratam sobre qualquer objeto dado pelo ser humano. Eu acho que a definição de signo é o mesmo. Porque o jeito que eu Uhum, fiz foi um jeito tosco para explicar o conceito de signo, eu concordo. uhum, Mas, por exemplo, todas as palavras são obrigatoriamente signos, porque em nenhum momento que a gente está falando, a gente toma o que a gente está usando pela matéria que ela é feita, entendeu? Ou, um exemplo, quando a gente escreve casa, a gente está tão imerso nesse conjunto de signos que a gente lida como se a gente tivesse em contato com a coisa mesma que está sendo representada pela palavra casa, entendeu? uhum. Não sei se
se está fazendo sentido isso que eu estou falando para você. Mas a gente esquece que casa é um aporte material que pode ser estudado por si mesmo. Que é, por exemplo, quando a gente pega e faz uma ampliação à lupa e estuda de fato que ela é composta de certas propriedades, etc, etc, etc. É só isso. Não estou dizendo que o ser humano tem um aspecto que ela lida com as coisas que remete ao não simbólico. Essa parada é muito, muito complexa para mim. Mas o jeito que eu estava tentando explicar é isso. É um signo. Quando você usa um aporte material, e é necessário ter um aporte material, isso é condição necessária para signo. Signo não pode ser feito por outras coisas. Tem que ter um aporte material mesmo. E esse aporte material, ele é tomado no lugar da coisa que ele representa. Isso que é signo. Aí o exemplo de colocar café é porque esse aporte material tem propriedades e finalidades específicas que você pode estudar por ele mesmo. Por exemplo, você pode estudar um artefato de uma determinada sociedade enquanto símbolo, mas você também pode estudar o artefato da sociedade enquanto material. Você, por exemplo, perceber que ele é feito de ouro, ele é feito de marfim. Sim, Mas, entendo. mas Então, aí, por exemplo, a minha dificuldade é justamente a de que parece que a sociologia propõe um conjunto de fatos que eles fazem parte de uma ordem de realidade que é social, não é, sei lá, material, que seja pela química, ou pela física, ou pela biologia, é social, mas ao mesmo tempo não é completamente redutível à esfera simbólica, ou à esfera dos signos ou dos símbolos. E aí eu acho que a tendência, essa tendência que tipo, é como se eu estou falando mais da minha impressão de coisas que eu vejo na sociologia que eu estou tentando entender. É como se houvesse uma tendência a querer, por conta da dificuldade de se lidar com um objeto como esse, que ao mesmo tempo seria objetivo e real, mas bastante intangível, uma tendência a querer ver, de querer explicar esse social, ou de reduzir ele à realidade simbólica dos signos. Dá para entender? Mais ou menos o que eu estou querendo dizer. É tipo, não tem como por repetir. exemplo, na questão da taxa de suicídio, a taxa de suicídio enquanto um fato social, ela é um fenômeno que não é biológico, nem é inorgânico, mas ao mesmo tempo tem uma realidade própria. Mas aí tá, mas onde é que está essa realidade própria? Então, não está também no sistema de signos, na nossa realidade onírica, na nossa psicologia. Uhum. Entende? Certo. Quando os autores colocam, os fatos sociais são fundamentalmente simbólicos, ou como o Hugo colocou aqui, que qualquer instituição social seria um sistema de signo que exprime ideia. Eu acho que é uma tendência bem comum hoje e que eu tenho dificuldade de conciliar com essa outra questão que eu falei, como a da taxa de suicídio. É como se colocar instituições sociais como sistema de signo, como sistema de signos mesmo, fosse uma forma de ver, de lidar melhor com a questão do que é propriamente um fenômeno social. Eu talvez esteja entendendo super rasamente, mas quando eu vejo esse tipo de formulação, por exemplo, que a instituição social é um sistema de signos, bate aquilo que eu falei antes. E representa o quê? Aí eu acho que a gente cai no estruturalismo. É nesse sentido que a gente cai no estruturalismo. Que as instituições, elas representam, enquanto signos, uma estrutura. Elas são a parada material que representa estruturas sociais. E aí as estruturas sociais que têm essa realidade em si mesmas.
essa realidade que você tá discutindo aí. Uhum. Que essa parada da realidade não é uma questão simples, não. Porque, olha só que interessante. A gente fala de átomo, de elétron, de subpartículas na maior naturalidade. Mas a gente não tem contato com essas coisas nem por. Como pode dizer? Por observação indireta. Elas são inferidas, todas essas constitutivas reais da matéria que Uhum. nós tocamos. Isso, em certa medida, é um problema. Não estou dizendo que é um problema que isso deveria ser evitado, mas é como se a ciência sempre tivesse que conceber um real que é intangível para os sentidos humanos. E isso é muito Uhum. estranho mesmo. Uhum. Mas é uma coisa comum. Eu estou usando esse argumento para dizer que, tipo, eu não me espanto com esse tipo de formulação, porque é uma coisa comum, só que algumas a gente já aprendeu a naturalizar, outras não. Uhum. Eu não sei se estou falando besteira, mas de fato não me parece que a realidade de elétrons e átomos é tangível para os nossos sentidos. Pelo que eu li, ele é inferido, praticamente. Sim, A eu, gente eu sabe, entendo. Entendo o que você está dizendo. mas a gente fala que está na coisa. A gente toca aqui e a gente afirma: olha, isso aqui é constituído de átomos e elétrons. A gente afirma mesmo, segura, Uhum. e tem convicção disso. Eu não estou querendo ser cético, não, só para deixar claro. Só estou falando a respeito do conceito de realidade mesmo. Uhum. Quando você fala que esses autores acreditam que esses sistemas são reais, eu acho que é num sentido que se aproxima desse sentido de realidade que a gente afirma para o átomo e para o elétron também. É uma coisa que é inantangível pelos nossos sentidos, mas que a gente formula e infere para que seja possível a compreensão de eventos perceptíveis pelos sentidos, Uhum. que é o caso da Mas realidade social, né? eu acho que no, em relação à sociedade, talvez não seja exclusivo dela, mas eu acho que tem uma dificuldade maior de se pensar esse objeto no sentido de que, por exemplo, quando você fala, isso aqui é composto de átomos, você está tocando e vendo algo que você pode dizer, tá aqui. E aí você meio que você pensa o átomo como sendo algo realmente existente, mas à medida que é algo como se estivesse escondido aqui, entende? Só que Uhum. quando você fala em sociedade, você não pode nem mesmo tomar o indivíduo que está ali, o Alan, estou vendo o Alan. Então, isso que eu falo sobre a sociedade, sobre os fatos sociais, está aqui, eu estou vendo aqui. Em algum sentido, você até consegue tangenciar isso. Você, por exemplo, está falando sobre, sei lá, racismo. Você consegue olhar para o indivíduo e ter um pouco essa impressão de que você está efetivamente olhando para aquilo sobre o que você está tratando, em algum sentido. Mas outras coisas, não. Até porque, se você disser isso, ok, o indivíduo, se você for pegar uma compreensão estrita do fenômeno social, ela não se confunde de nenhuma maneira com o indivíduo. Você está falando sobre o coletivo, enquanto coletivo. E o coletivo, Mas enquanto coletivo, é algo que você pronto. só pode mesmo visualizar a partir de taxas estatísticas, de fato. Então, esse é o ponto mesmo. Tipo, é estranho porque você está tomando que talvez eu que tenha interpretado errado. Que minha explicação é no sentido de falar, olha, a gente pega esse objeto que é tangível nos nossos sentidos e a gente fala que a razão de ser dele e das leis que o regem é porque eles são compostos de algo que nossos sentidos não captam, nem através de instrumentos são inferidos, que são os átomos e os elétrons. Aí você pensou que talvez o correlato a isso seja o indivíduo. Eu acho que o correlato a isso seja de fato a coletividade. Não é o indivíduo, não. Quando você está falando de sociedade, o que você está deparado como objeto, que é correlato a esse, é um conjunto de pessoas que você chega e simplesmente pergunta: sim, mas por que esse conjunto de pessoas está distribuído dessa forma nesse ambiente? Isso é uma coisa que é dada pelos sentidos macroscópicos, entendeu? E Uhum. isso
talvez eu esteja falando besteira. Por exemplo, a gente olha a história e a gente percebe que determinados eventos se aconteceram a partir de certas semelhanças uns com os outros. A gente ainda não está chegando na sociologia, entendeu? A gente está indo na inclinação que leva alguém a fazer uma teoria social. A pessoa pergunta, não, mas o que fundamenta essa semelhança entre esses processos históricos? O que justifica o porquê quando eu vou para a praia, eu percebo que as pessoas estão distribuídas de uma determinada maneira e elas se vestem dessa determinada maneira. Esse é o fato tangível dos sentidos mesmo, é esse contato com a coletividade. De fato, Sim, fazer então. sociologia de uma fazer essa coisa que você está falando de um indivíduo só não é sociologia, é psicologia. Aí no contato de um indivíduo só, você vai perguntar, sim, mas por que essa pessoa está falando tanto sobre esse assunto se ninguém está falando sobre isso? Uhum. É nesse sentido que eu tava tentando ir. Que é como se a gente fosse obrigado a criar uma esfera do real para poder ser possível a explicação do sensível. Sendo que a gente tem como parâmetro inicial de real o sensível. E aí, quando a gente começa a estudar sobre esses assuntos, a gente começa a viajar porque a gente tenta trazer para o sensível algo que quer escapar a ele. Agora foi demais, foi longe Não, demais. Mas entendi, é o papo entendi que o eu que você estou tentando está colocar. falando. Sim, sim, eu vejo isso bem, sim, acho que eu tento concordar. Mas eu concordo com você, é estranho, mas o que me parece meio bizarro é que com algumas coisas a gente aceita tranquilamente e com outras não. Então, era isso que eu tava tentando dizer. Por exemplo, com química, você aceita isso muito mais facilmente do que com sociedade, eu penso. Por quê? Não sei, mas, É, mas eu observo que frequentemente as pessoas aceitam melhor. Não sei se é por conta da não, nossa sei, sei. educação básica, da maneira como a gente vê, é educado a ver as coisas, mas de fato eu vejo isso, que é muito mais fácil você aceitar as realidades da química como sendo coisas que você de fato que existem mesmo, aceita como concreto. Tanto as pessoas que não são da academia ou que trabalham com isso, quanto os pesquisadores. Tipo, de fato, algumas coisas, algumas ciências têm um objeto mais facilmente aceitável e outras não. Eu acho que seja por causa, isso é agora um chute, mas seja por causa da sua previsibilidade. Tipo, essas teses é capaz de você fazer previsões bem demarcadas, que faz as pessoas aderirem mais a essas realidades. A sociologia, apesar dela fazer descrições bem precisas, ela nunca pode fazer uma previsão. Ela pode tentar, mas ela não pode fazer uma previsão como a química e a física fazem. Sim, sim. Na, na verdade, tem um termo para isso. Enquanto a física e a química fazem previsões, as ciências humanas, as sociais aplicadas, melhor dizendo, elas indicam tendências. Uhum. Mas essas tendências não são previsões. Tanto que nada garante que, dada uma determinada tendência, essa tendência vai continuar em cada momento posterior. É só uma tendência. Eu acho que De talvez fato, seja isso que faz. também penso assim. Quer dizer, penso que isso pode ser algo que. Mas, por exemplo, quando se fala em economia, eu vejo que o discurso da economia é muito mais facilmente aceitável que o discurso da sociologia. Talvez seja por conta, não sei, da proximidade, das questões que trata. Né? Mas até que não, porque a economia tem uma linguagem formal muito mais pesada às vezes que da sociologia. Só que são coisas que passam no jornal
e que é muito facilmente aceitável, mas se você for ver, ninguém está entendendo o que é que eles estão falando de fato. E são tendências, não são previsões, mas a realidade daquilo é muito facilmente aceitável, eu acho. Eu tô só divagando mesmo. Não, sim. E eu tô achando muito pertinente essa questão. Na verdade, esse seria um objeto de pesquisa da própria sociologia. É, Desculpa, porque saber as razões de por que algumas esferas de realidade impostas por certos discursos científicos são mais aceitáveis do que outros é coisa que a gente pode especular, mas quem vai decidir mesmo é uma pesquisa social. Eu é. acho, né? Eu também vejo assim. A questão que eu só quis colocar é essa, tipo, para mim é muito tranquilo aceitar esse tipo de realidade, porque se eu relativizar ela, eu relativizo as outras também. E eu não tenho problema de relativizar as outras, é isso que eu tô falando. Uhum, Mas alguém me falar sobre essas esferas reais da sociologia é muito tangível, porque eu também já vejo gente afirmando a esfera de realidade das ciências naturais. uhum, E faz parte mesmo da construção do discurso científico. E é realmente, apesar que eu sou muito mais simpático do que outras pessoas, eu entendo realmente que outras pessoas precisam do concreto para acreditar que é real. Eu não uhum, consigo acreditar no real sem ser concreto, ou sem uhum. ser sensível. Mas é esse o ponto que eu estava colocando. Em outras áreas, o que é uma inconstância, porque em outras áreas a gente aceita e determinadas áreas a gente simplesmente É. não existe. Uhum. Enfim, é doideira mesmo. Bom, continuar lendo então. Pode-se então conceber uma ciência que estude a vida dos signos no seio da vida social. Ela constituiria uma parte da psicologia social e, por conseguinte, da psicologia geral. Chamá-la-emos de semiologia, do grego semeion, signo. Coisa aqui da rodapé. Deve-se cuidar de não confundir a semiologia com a semântica, que estuda as alterações de significado e do qual Saussure não fez uma exposição metódica. Achar-se-á, porém, o princípio fundamental formulado na página 39. Ela nos ensinará em que consistem os signos, que leis os regem. Como tal ciência não existe ainda, não se pode dizer o que será. Ela tem direito, porém, à existência. Seu lugar está determinado de antemão. A linguística não é senão uma parte dessa ciência geral. As leis que a semiologia descobrir serão aplicáveis à linguística, e esta se achará, de Sartre, vinculada a um domínio bem definido no conjunto dos fatos humanos. Cabe ao psico... sim. Deixa eu ver. Nessa passagem, o que me chama a atenção é essa frase. Como tal ciência não existe ainda, não se Uhum. pode dizer o que será. Ela tem direito, porém, à existência. E seu lugar está determinado de antemão. Eu fiquei pensando muito sobre essa frase e eu fiquei me indagando o que determina o direito de existência de determinada disciplina que ainda não existe. Eu Isso eu acho achei que muito doido. sim. Eu acho que para o Suci é a existência real do objeto. Porque ainda que você lembra daquelas partes que a gente até ficou comentando, que ele coloca que o que distingue a linguística de outras ciências, e por isso uma dificuldade peculiar dela, é que enquanto em outras ciências a realidade do seu objeto tipo, ele não sei quais são as palavras que ele usa, mas é como se fosse transparente, tipo, você observa a realidade e você vê ali o objeto da química, você vê materiais se transformando, então ela é algo que está dado já, como se fosse assim. Enquanto a linguística, o seu objeto precisa ser construído, porque muito facilmente você observa a língua ou a linguagem a partir de diferentes ordens de coisas, então o seu objeto é difícil de determinar como os outros não são. Mas, a partir do momento em que nós superamos isso, fica definido o seu objeto concreto, real e tal. Eu acho que para ele tem essa visão de que a realidade está aí e a gente descobre o objeto real dela e, portanto, quantidade de ciências que deve existir, a gente só precisa mesmo descobrir quais são. Não é a gente que cria.
algo e imponha ao real. Legal, gostei, obrigado. Foi a maneira como eu entendi, Sim, vendo o texto. não, tranquilo, eu aceito tranquilamente. Eu só me veio a questão quando eu li mesmo. Uhum. Que eu acho muito doido essa parada de você dar direito à existência de uma disciplina que não existe e Uhum. você não sabe muito bem sobre o que ela é, mas você sabe que é igual a biblioteconomia. A biblioteconomia também tem umas paradas dessas. Tem uma seção que eles deixam vago para uma ciência que ainda está por vir. Como assim? A ciência da biblioteconomia? Tipo, não tem a classificação da biblioteca. É. Eles pulam um número em específico, eles pulam um número específico de propósito, porque esse número específico que eles estão pulando é para uma área da ciência que ainda não foi inventada. Então, como é que eles sabem que ela vai ser inventada? Qual é a Então, justificativa? eles não sabem, mas eles deixam vago. Mas aí deixa vago por uma questão de organização. Para uma questão de organização. Eles querem deixar um número, porque que eles dividem acerca do objeto do livro, né? Então ele já tem pré-catalogados todas as ciências que nós temos. Aí você fala, então, sei lá, amanhã surge uma ciência. Mas o jeito que eles classificam é o seguinte: tem ciências em que seus objetos são aproximados. Por exemplo, a etnografia é uma ciência diferente da sociologia, mas o objeto dela é aproximado. Então, a etnografia iria, na verdade, estar dentro da Para ainda ciência. não. Vou Tranquilo, precisar aqui só um pouquinho. beleza. Tá bom. Desculpa, eu voltei. Não, mas relaxa. A gente tá Vai falando do voltar. quê? Do que a biblioteconomia deixa na classificação Ah, de sim. livros uma seção vaga. Aí, tipo, a etnografia, ela tem um objeto aproximado com a sociologia. Então, como ela é uma ciência posterior no sistema de catalogação, ela vai estar junto na sociologia como uma sub-área dela. Geralmente é assim que se classifica. Hum. Tanto que eu não sei como. Como? Sim. Foi mal. Não, relaxa. Não precisa falar foi mal dessas, sobre essas coisas, não. Aí, ele deixa uma seção vaga acerca daquela ciência em que o objeto dela de fato é estranho para todas as outras, que ela merece uma classificação própria. Eles deixam reservado o número Uhum. para isso. Uma ciência que ainda está por vir nesse sentido em específico. Interessante, né? É, eu acho engraçado isso. É que eu tenho um amigo que é biblioteconomista, ele me Sim, ensinou o bastante. D2, né? Exatamente. Você já viu o É o Marquis Marcos ele? aí, né? Olha, vou te mostrar o Alan. Olha o Alan ali. Valeu pra ele. Realmente. Ai, ai. De fato, é um cachorro muito sociável. Realmente. Max Weber, Qualquer né? pessoa que ele vê, ele vai pra cima.
Mas ele vai pra cima pra brincar com a pessoa e tal. Pode ser qualquer um. Chegar um ladrão aqui, ele vai brincar. É, Se mas não vacilar, ele parece que segue. você. É, mas não parece que você comprou o cachorro, ou você pegou o cachorro pra ser cachorro de Ah, guarda, né? mas a justificativa de Natan, quando ela quis comprar, foi: não, porque eu quero um cachorro para proteger a casa. Mas ela quer Um proteger a bebê desse casa. tamanho. Assim. Então, mas é pra proteger a casa dos espíritos. Ela não quis E o dizer especificamente. pior que é mesmo. Mas se É, bem que a gente tem gato para isso. é. Dizem que Mas gatos é, são melhores que cachorro para os espíritos. entendi. Mas geralmente a justificativa do povo é essa mesmo. O cachorro espanta os espíritos. É. Belezinha. Foi muito bom conhecer o Max Weber. Esse grande cachorro sociável. Tá. Bom, então eu vou continuar aqui. Beleza. Cabe ao psicólogo determinar o lugar exato da semiologia. A tarefa do linguista é definir o que faz da língua um sistema especial no conjunto dos fatos semiológicos. Bom, se sociologia trata de fatos sociais, e alguns desses fatos sociais são sistemas de signos no seio da vida social, e a semiologia trata desse sistema de signos no seio da vida social, então a semiologia estaria dentro da sociologia? Então, segundo ele, estaria dentro da psicologia, né? É. Da psicologia social. Eu acho que talvez a sociologia seria uma ciência separada, mas com intermediações justamente no que se trata da parte dela que estuda o sistema de signos. Ah, Mas não sei. no trabalho dele, a questão da relação entre fato social e psicologia é curiosa. Porque ele coloca a língua está no cérebro, né? A língua, os fenômenos linguísticos são fenômenos psíquicos. Mas ao mesmo tempo ele fala que são fatos sociais. É como se ele tivesse Ah, uma compreensão assim. Os fatos sociais não têm realidade própria, tipo uma realidade objetiva. A realidade objetiva dele está no psíquico, mas a ordem social das coisas pode ser estudada num nível à parte. No entanto, o que é real, real mesmo é psíquico. Acho que a compreensão que ele tem é mais ou menos assim. eu acho que a palavra-chave realmente é psicologia social. Eu acho que a gente talvez esteja focando muito na sociologia, mas também a psicologia social trata de fatos sociais. Então acho que quando É. ele está falando sobre fatos, instituições sociais e tal, ele quer Uhum. falar acerca da perspectiva da psicologia social. E eu estou falando isso baseado no parágrafo anterior, de fato. Uhum. Sim, de fato, ele coloca na esfera da psicologia social. E para mim faz sentido, porque todas as explicações que ele vai fazer acerca das propriedades materiais do signo, elas são de ordem psicofísica. Ele não vai apelar para fato social no sentido, como pode dizer? Sociologia. No sentido social, como uma realidade autônoma, assim. Ele, quando vai Uhum. falar das propriedades do signo, ele vai falar de fato Sim. de entidades psicológicas. E eu penso que ele colocar isso na ordem da psicologia social corrobora um pouco com a interpretação que eu estava dando. É como se psicologia social e não sociologia ou antropologia, que ele cita até a antropologia no começo, a sociologia também. Será que é uma sociologia? Acho que ele coloca na ordem da psicologia social, porque ele está vendo a ordem das coisas nesse sentido mesmo, de Sim, que é possível um estudo desses fenômenos num nível social, num nível macro, coletivo, mas que, no entanto, ele compreende a realidade objetiva deles como sendo psíquica ou psicofísica. E, por isso, uma psicologia social. A realidade é psíquica. No entanto, nós damos uma abordagem que tenta estudar a maneira como isso ocorre coletivamente.
Eu penso que ele tem uma compreensão assim das coisas. Então, a grande questão que talvez tenhamos que descobrir é qual é o objeto da psicologia social. Porque a psicologia social é diferente da psicologia normal. A psicologia social ela trabalha com um objeto diferente. Uhum. Tanto que tem uma certa questão. Estou falando como conhecida não, isso aí de leitura de Wikipédia e escutado o povo falando. Uhum. Tem uma certa briga para saber qual é a distinção entre psicologia social e sociologia. Sim. Eu acho, em uma pequena inclinação, é saber sobre uma realidade psíquica de uma coletividade. Eu acho que é isso que é uma psicologia social. Então, entra no que você falou. Essa realidade, ela está onde? Ela está em mentes. Mas você não está estudando uma mente em particular. Você está estudando uma coletividade de mentes. Uma coletividade de psíquico. Aí, junto com tudo isso que ele falou, que a língua ela é uma realidade que está no cérebro e ela não está contida num indivíduo. Ela está contida em vários. Não porque todos os indivíduos têm ela completamente em suas cabeças, mas sim porque Uhum. todos os indivíduos coletivamente arranjados definem todo o seu escopo. Eu Uhum. estou usando minhas próprias palavras. Uhum. E eu estou fazendo essa Definido, interpretação toda porque é o definido seguinte, dessa olha. forma, definido dessa forma, acho que psicologia social se aproxima bastante de sociologia. Então, Seria só. mas me parece que a sociologia afirma uma realidade que é independente das mentes do indivíduo. Eu acho que essa é a distinção. É. A psicologia social vai falar de uma realidade que está presente em uma totalidade de subjetividades. Uhum. Talvez seja isso que se diferencie. Por exemplo, se a gente pensar um pouco como os homens se organizam a respeito de uma determinada situação. Isso, enquanto objeto de estudo, não dá para saber se é psicologia social ou sociologia, de fato concordo com você. Mas me parece que quando a sociologia vai estudar isso, ela vai tratar, de fato, com a estrutura social, vou usar esse termo, que ainda não está muito claro para mim, que de fato fundamenta aquela organização. Enquanto a psicologia social vai se perguntar quais são os mecanismos que estão presentes em cada um desses indivíduos que fazem eles terem essa motivação de se organizar daquela maneira. Então, de fato, elas se conversam nesse sentido. Mas quando eu vejo alguém fazendo uma explicação sociológica, ele pouco apela para a subjetividade do indivíduo. Ele, no, como você já falou antes, o indivíduo ele somente efetua uma estrutura já pré-existente. Na psicologia social, não. Na psicologia social ele vai tentar fazer a análise interna, saber como o indivíduo está pensando para agir daquela maneira. Eu entendo a distinção. Mas eu Mas estou tipo, afirmando eu acho, isso. por exemplo, eu acho que essa definição de sociologia, que de fato é uma definição boa, ela também é incompleta, se você for observar mais a fundo, e ela é muito restrita ao Durkheim. Uhum. Mas se você for observar a sociologia de fato, ela tá preocupada também em estudar essa ordem em esfera individuada. Então tá bom. Tá bom, tudo bem. Aí não sei. É, eu tendo a ver essa distinção. Eu tendo a ver essa distinção entre as ciências como sendo uma distinção de ordem social mesmo, de legitimação de cada uma das disciplinas. Porque se você for de fato fazer a pesquisa e tentar entender como é que aquilo está funcionando, uma pesquisa de sociologia que se concentre só nos aspectos, vou colocar assim, macroestruturais ou macrofundamentais, ou de que tem uma autonomia em relação aos indivíduos e está, de certa forma, numa média deles. Mesmo na sociologia, ela é considerada uma pesquisa, tem o seu mérito, mas ela é incompleta, porque você não está também observando em que medida essa, vou colocar assim, essa estrutura está individuada nos agentes particulares, ou de que maneira ela se individualiza em grupos determinados e tal.
Eu sou um pouquinho mais. Eu vou colocar em um termo um pouquinho mais careta acerca desse ponto. Eu acho que essas distinções, claro que elas têm total dependência das instituições, mas ela se dá através de um recorte metodológico. Para mim, é isso que é fundamental. Uhum. Por exemplo, você vai. Claro que eu estou pegando áreas que sejam esquisitas, mas até mesmo dentro da própria ciência, que tem um objeto parcialmente historicamente definido, vou colocar assim, ela precisa subdividir-se porque a metodologia que ela está utilizando para estudar esse objeto é totalmente distinta uma da outra. Aí ela se ramifica até. Então acho que é nesse sentido que é necessário esse recorte. Porque um objeto, enquanto entidade real, ele não é objeto de porra nenhuma. Ao mesmo tempo que ele é objeto de várias ciências ao mesmo tempo. Por exemplo, eu pego esse artefato, eu posso usar esse objeto como um objeto da química, um objeto da física, e também posso estudar ele através da sociologia e da antropologia, etc e tal. Tentar fazer uma análise completa desse objeto que está dado na minha mão, de fato, nenhuma ciência vai conseguir. Toda ciência sempre lida ao objeto reduzindo ele a um aspecto. Por exemplo, você pode estudar isso aqui como ente físico, mas ele não vai esgotar todas as propriedades da existência desse objeto que está entre meus dedos. Percebe? Sim, entendo. Mas o que eu estava querendo dizer a respeito da distinção que é colocada em relação à sociologia e psicologia social é a de que me parece que essa abordagem que você colocou em relação à psicologia social é uma abordagem que ela está dentro da definição que estava colocada em relação à sociologia. Não, tudo bem. Das, É isso que eu falei. Se foi isso, tudo bem. Então eu me equivoquei, realmente. Eu tô pensando isso mais por conta do seguinte. O trecho mesmo me faz pensar isso, por exemplo. A linguística pertence a quê? A semiologia, certo? Então, uhum, linguística parte de semiologia. E a uhum. semiologia, ela pertence a onde? A psicologia social. Logo, a linguística, ela é uma constituinte da psicologia social. O argumento, meu raciocínio é simples. É assim mesmo. Esse autor, que é o Saussure, ele está onde? Ele está na primeira década do século XX. Quem ele está lendo? Bom, eu já vi artigos que falam que ele está lendo Durkheim. E nessa época, psicologia tinha basicamente uma definição rigorosa também. Então, eu estou partindo disso que talvez ele olhasse para isso como psicologia social e não sociologia. Mas se hoje em dia aconteceu um avanço na sociologia e uma discussão que reformulou o conceito de sociologia a ponto que parece até arbitrária a divisão entre psicologia social e sociologia, tudo bem, eu aceito. Eu estava assinando Não, dessa forma que eu falei mas antes. veja, o próprio Durkheim, ele fala de uma psicologia social. Para ele seria uma esfera meio que seria intermediária entre sociologia e psicologia, que buscaria analisar mais precisamente a ordem dos fatos em que você quer determinar em que medida aquilo que é objetivamente social, tomado naquela definição de social como sendo a esfera autônoma e sem observar para os indivíduos particulares, a ordem em que isso se encontra e interage de fato com a psicologia. Psicologia no sentido de estar focado na mente individual e tal. Então Parecida com a definição que eu dei antes. O Durkheim ele concebia essa psicologia social. Para ele só que para ele não seria o momento, no sentido de que para ele antes de você saber da interrelação, você precisa antes determinar melhor, conhecer melhor
duas ordens de fatos que para ele viriam antes, digamos assim. Certo, entendo. Então, só que a minha dificuldade que eu tenho colocado com o Suci é que em alguns pontos me parece que ele está tratando. Porque, tipo, aqui, mesmo que ele fale de psicologia social, não me parece que ele está tratando de psicologia social nesse sentido, quando ele fala do estudo da língua. Porque ele define a língua num sentido que é muito mais próximo daquele sentido do que o Durkheim define fato social. Mas eu concordo, mas ele também define língua em um aspecto psicológico também. Então, É, os dois estavam presentes. Isso que é a minha argumentação. Por isso que a psicologia é social, e não propriamente sociologia. Porque tem muito aspecto psicológico nas definições que ele está usando. Isso que contribui para essa minha interpretação. sim, mas a minha questão é de que me parece que ele, ainda que, que defina a língua como uma instituição social e como fato social, me parece que ele não vê no lado social uma realidade objetiva. O Eu que acho que há ele. para ele de objetivo e de real é psicofísico, enquanto o social, ao contrário do que diria, por exemplo, Durkheim, o social é uma maneira de observar as coisas, mas não uma realidade de fato. Nesse ponto, talvez, eu coloque uma coisa nova. Eu acho que talvez ele acredite na realidade autônoma da língua, porém, ele acredita também em outra coisa chamada de concretude, que ele quer dizer que a língua, apesar de ser real e autônoma em si mesma, ela é concreta. Sim, Porque pode ser. tem a concepção de real, que a gente sabe, que é a concepção de real como algo abstrato, né? Que é isso, algumas dificuldades que você tem com certas definições de real. Mas você tem como definir algo real sendo concreto também. Eu acho que ele apela para a psicologia para fazer essa concretude do real. Não é que a mente é o que dá objetividade. O que dá objetividade é o próprio. A própria língua já é objetiva em si mesma. Mas ela não é uma entidade abstrata. Porque a gente poderia lidar da realidade da língua como fosse uma realidade abstrata. Ela não, é uma realidade concreta. Ela está presente em quê? Nas mentes de todos os seus falantes. A língua, ela é objetiva em um fato, só que ela não é uma abstração. Ela é algo concreto. E se ela é algo Uhum. concreto, ela está onde? Na mente dos seus falantes. Então, se você quisesse voltar para o aspecto concreto dessa realidade, você volta para o aspecto psicológico. Mas ela é autônoma, ainda assim. Eu colocaria essa interpretação agora que você colocou essa. Não me parece que ele É, coloca a mente como a objetividade da língua. Ele coloca a mente como critério mas, de é, concretude. mas antes, eu acho que antes ele tinha colocado o critério de concretude da língua no registro, né, não? Por Você exemplo, pode quando você voltar se você escreve. quiser. Deixa eu ver aqui. A língua, não menos que a fala, é um objeto de natureza concreta, o que oferece grande vantagem para o seu estudo. Os signos linguísticos, embora sendo essencialmente psíquicos, não são abstrações. As associações, ratificadas pelo consentimento coletivo, cujo conjunto constitui a língua, são realidades que têm sua sede no cérebro. Além disso, os signos da língua são, por assim dizer, tangíveis. A escrita pode fixá-los em imagens convencionais, ao passo que seria impossível fotografar em todos os seus pormenores os fatos da fala. A formação de uma palavra, por pequeno que seja, representa uma infinidade de movimentos musculares, extremamente difíceis de distinguir e representar. A língua, ao contrário, não existe senão a imagem acústica, e esta pode traduzir-se numa imagem visual constante. Pois se se faz abstração dessa infinidade de movimentos necessários para realizá-la na fala, cada imagem acústica não passa, conforme logo veremos, da soma de um número limitado de elementos ou fonemas.
suscetível, por sua vez, de serem evocados por um número correspondente de signos na escrita. É esta possibilidade de fixar as coisas relativas à língua que faz com que um dicionário e uma gramática possam representá-la fielmente, sendo ela o depósito das imagens acústicas e a escrita a forma tangível dessas imagens. Você consegue ver o que eu disse nessa passagem? Sim, eu consigo ver nitidamente a distinção entre real e concreto. No caso, as imagens acústicas seriam o lado concreto da realidade psicológica da língua. É, exatamente. Sim. É porque isso até é interessante. Falar um pouquinho só vou me permitir Uhum. falar um pouquinho. Tem muita coisa que a gente fala acerca de um objeto científico que é um modelo. Ou seja, é uma abstração que tenta, a partir de uma determinada construção teórica, que pode ser imagética ou não, tenta lhe fazer entender uma certa interrelações daqueles elementos constituídos no modelo. Ou Uhum. seja, teorias baseadas assim, elas são, no sentido que eu estou usando, abstratas. Porque aquele Uhum. modelo não vai te dar contato nunca com a coisa. Você nunca vai ter contato com a coisa. E quando ele fala de concreto, ele está querendo dizer o seguinte: olha, esse objeto que a gente está estudando aqui é um objeto que você consegue ver mesmo se você estudar Uhum. tal coisa. Você consegue olhar, você consegue estudar olhando esse objeto tocando. Eu estou interpretando assim. Aí Sim. eu acho que o que dá concretude à língua é justamente a psicologia. Não, mas isso não quer dizer que a língua não é a realidade em si mesma. Mas você quer ver essas entidades que a gente está falando? Aí você fala, quero sim. Então, vamos mostrar a mente das pessoas que você vê. Faça uma introspecção aí. Imagine agora uma imagem acústica. Você imagina, imaginei, tive um contato agora com a minha psicofísica de imagens acústicas constantes. Eu estou falando e estou vendo a imagem acústica gerando na minha Uhum. mente, Uhum. direto. Agora, por exemplo, tente manipular um átomo e um elétron. De fato, constitui aquilo, mas eles, eles são abstrações nesse sentido. Uhum. A gente não pode, de fato, tangir eles nesse momento. E voltamos àquele assunto que a gente estava falando antes. Olha só que engraçado, isso aqui é outra vertente. A gente sempre volta para esse assunto, na verdade. Acho que talvez seja porque eu tenho dificuldade com essa, com essa, com essa relação da realidade dos objetos. Não, é uma dificuldade que eu também tenho. Eu falo assim, mas eu sempre deixo claro que a minha maneira de expressar é sempre muito impositiva, mas na verdade eu também tenho dúvida acerca dessas coisas. Se eu Uhum. tivesse certeza, eu escrevia livro, entendeu? Essas coisas eu também tenho dúvida. Não tenho certeza de nada disso. Só vou acender aqui a luz rapidão. Beleza, eu vou pegar um biscoito. Pode continuar se quiser. Eu Você acho que pode continuar, você pode posso continuar sim, lendo? claro. Posso. Certo. Porque não é esta. Desculpa. Porque não é esta ainda reconhecida. Último parágrafo. Porque não é esta ainda reconhecida como ciência autônoma, tendo como qualquer outra seu objeto próprio. É que rodamos em círculo. De um lado, nada mais adequado que a língua para fazer-nos, desculpa, compreender a natureza do problema semiológico. Mas para formulá-lo convenientemente,
Necessário se faz estudar a língua em si. Eu adoro esse tradutor, que ele tem essas construções muito engraçadas. Quais? Em vez de se faz necessário, ele coloca necessário se faz. Ele faz outras construções assim, depois. Que não, eu não acho muito zoado a nossa expressão, mas tudo bem. Necessário se faz estudar a língua em si. Ora, até agora a língua sempre foi abordada em função de outra coisa, sobre outros pontos de vista. Há, inicialmente, a concepção superficial do grande público. Ele vê na língua somente uma nomenclatura, o que suprime toda pesquisa acerca de sua verdadeira natureza. Esse somente Distinção. nomenclatura, eu não peguei muito bem, mas ele fala que vai para ver na página 79. Você quer ir para a página 79 para ver? Você quer? Bora dar uma olhada, eu fiquei curioso. Porque é uma distinção interessante, nomenclatura e língua, né? Uhum. Não, tá muito distante. Acho que você vai ter que colocar lá para a página 100. Ah, olha só. A Ah, parte é que... aquela parada. É. Aquela parte que você leu, né? Uhum. Ué, mas como assim nomenclatura? Ah, Vamos ver. para certas pessoas, a língua, reduzida ao seu princípio essencial, é uma nomenclatura. Vale dizer, uma lista de termos que correspondem a outras tantas coisas. Pronto. Realmente, está na página 79. Não podia ter colocado na nota de rodapé lá. É, mas se bem que é só ir na página 79, né? Tá vendo o primeiro parágrafo também na... Ah, então, Mas ele uma fala lista de... depois, aí. Tal concepção é criticável em numerosos aspectos. Supõe ideias completamente feitas, pré-existentes às palavras. Ela não. O que foi? Sobre isso veio mais adiante na página 130. Sim. Ela não nos diz se a palavra é de natureza vocal ou psíquica, pois arbor pode ser considerada sobre um ou outro aspecto. Isso é interessante. O arbor pode ser tomado como aspecto vocal e aspecto psíquico. Isso aí está Sim, aplicando o quê? O duplo aspecto da palavra. Da palavra não, sim. do signo, desculpa. Que é enquanto imagem acústica e enquanto. Esqueci o outro. Significado, sei lá. Alguma coisa assim. Enfim. Acho que é signo, né? Não. Imagem Signo. acústica e Signo já conceito. é. É. Sim, pode ser. Pode ser, pode ser. Conceito. Signo é uma combinação de duas coisas pro Saussure. É uma díade. Tá. Por fim, ela faz supor que o vínculo que une o nome a uma coisa constitui uma operação muito simples, o que está bem longe da verdade. Entretanto, essa visão simplista pode aproximar-nos da verdade, mostrando-nos que a unidade linguística é uma coisa dupla, constituída da união de dois termos. Tá bom. Não Muito está bem. tão claro ainda o que é nomenclatura, É, mas mas já foi o suficiente para a gente. eu Opa, acho que autorizar. tipo, senso comum, linguagem é texto. Ou nomes que você dá a coisas. Eu consigo pensar em exemplo de nomenclatura, por exemplo, tabela, tabela verdade, tabela verdade. Caramba, esqueci o nome. Tabela eletrônica, eu acho o nome da tabela lá de química. Aí parece que é nomenclatura aquilo ali. Enfim, a gente É, vai vendo. Ainda tá meio. Ok. A seguir, ao ponto de vista do psicólogo, o qual estuda o mecanismo do signo no indivíduo. É o método mais fácil, mas não ultrapassa
a execução individual não atinge um signo que é social por natureza. O que eu estava com vontade de comentar é que, conforme eu vou lendo esse texto, mais parece que ele é aplicável a estudar transformações de sistemas formais na história. Aquela parada que eu Sim. falei sobre uma linguística formal. Tipo, por exemplo, o que o Freire está fazendo? Oi? É porque a transformação de sistemas formais na história, eu me lembrei do. Você está falando alguma coisa parecida com Levi-Strauss, talvez? Não, estou pensando, por exemplo, estamos estudando a costografia. Por que a Sim. gente estuda a costografia? Eu estou sempre comparando a costografia com outros, com o nosso sistema atual de Ah, nomenclatura. E entendi. eu faço meio que esse estudo comparativo entre a escrita conceitual do Frege com a nossa escrita. E eu Uhum. não só faço com a do Frege, entendeu? Eu tenho um trabalho anterior que eu apresentei que eu comparo a dele com a de Buller, sendo que ele mesmo comparou. E Uhum. eu quero fazer meio que esse tipo de pesquisa mesmo. E me parece que alguns princípios que ele utiliza também são aplicáveis para esse tipo de estudo. A diferença é que, em vez de palavras, o que você tem são signos mais loucos, assim, mais próximos Uhum. do ideograma. Enfim, doideira. Mas vamos lá. A seguir, há o ponto de vista do psicólogo, o qual estuda o mecanismo do signo no indivíduo. É o método mais fácil, mas não ultrapassa a execução individual. Não atinge o signo, que é social por natureza. Ou ainda, quando se percebe que o signo deve ser estudado socialmente, retém-se apenas os caracteres da língua que a vincula às outras instituições, as que dependem mais ou menos de nossa vontade. Desse modo, deixa-se de atingir a meta, negligenciando-se as características que pertencem somente aos sistemas semiológicos em geral e à língua em particular. Caramba, o que a gente estava debatendo ele está tratando agora. E ele eu acho. Assim, eu acho esquisito, porque, sei lá, eu fico vendo o termo sociologia, mas ele não usa. É só. Mas, ele não usa mesmo. Aí, viu o que ele fez? Ele diz, olha, não pode ser puramente psicológico, Sim, que não funciona, e não pode ser puramente sociológico, que também não funciona. Tem que ser sim, realmente essas duas coisas. sim. Mas realmente, tá faltando muito a palavra sociologia. Tem que ver se na França tinha esse termo para essa área. Eu tô brincando. Tinha, um pouco antes. Eu tô brincando. Vai, vai saber que não tinha termo sociologia na França. Era só antropologia, etnografia. Tem umas paradas, tem umas viagens dessas, muito engraçado. Tá, eu vou continuar aqui. Não na parada de sociologia, mas tem outras disciplinas que tinham nomes em certos países e outros países não tinham. Aí isso é Uhum, engraçado. uhum. Pá, beleza. Por conseguinte, tal caráter só aparece bem na língua. Não, Manifesta-se. Oh, desculpa. o signo escapa. Certo. Ou ainda. Não. O signo escapa? Cadê? É, isso, você tem a parada aqui, e a língua em particular. Aí você Ah, vai entendi. começar. O signo O, escapa sempre. desculpa. O signo escapa sempre, em certa medida, à vontade individual ou social, estando nisso o seu caráter essencial. É, porém, o que menos aparece à primeira vista. Olha aí. Por conseguinte, tal É, caráter. esse, aliás, é uma dificuldade que muita gente tem de ler o Durkheim. Porque o Durkheim também pensa nesse sentido. Só que como ele estava preocupado em fundar uma ordem, a ordem social, que antes não era observada, ele enfatiza muito isso. E define a necessidade de se estudar isso em si mesmo, ainda que faça parte também dessa ordem a observação daquilo que é mais individual. Só que
Não sei, as pessoas meio que pulam essa parte do texto. Eu estava no grupo de estudo. Não, eu achei isso incrível porque eu estava no grupo de estudo com o professor e aí eu ia apresentar, não era grupo de estudo, eu ia apresentar junto com o meu grupo o capítulo 1 das regras do método sociológico, que é o fato social. Ele disse, antes de vocês irem apresentar, um dia antes, apareçam na minha sala para a gente conversar, vocês tirarem dúvidas se quiserem. E aí o meu grupo foi, né? Só que aí eu entrei num debate com ele, porque ele perguntou, uma manifestação de rua pode ser considerada um fato social? Eu disse que sim. Até porque o Durkheim, no próprio texto, disse que sim. E ele defendia que não. Porque na concepção dele do fato social de Durkheim, o fato social é fenômenos de ordem macrosocial, que não tem nada a ver com indivíduos particulares e, enfim, tem uma amplitude muito grande, é a taxa de suicídio, as coisas assim. E, portanto, o Durkheim seria cego em relação a questões como uma movimentação social no sentido de um grupo de pessoas que se organizam ali rapidão, não tem meio que um precedente e tal, e aí... Só que, não, você tem aquelas características que... No Durkheim você tem aquelas características que podem dar início a uma sociologia, é anterior, é exterior e é coercitivo, e que na maior parte dos fatos, dos casos, fornecem uma boa definição do que é um fato social, mas, por exemplo, se você tem um movimento que se organiza, você tem uma multidão, e aí você tem um movimento, um conjunto de pessoas que passam a agir no mesmo sentido, isso também, ele defende que isso também pode ser estudado socialmente e considerado um fato social, ainda que talvez isso entre mais na ordem de uma psicologia social. É aí que ele fala da psicologia social. Só que, tipo, ele não fica restrito à questão do social enquanto algo que tem uma durabilidade grande no tempo, algo que afeta um grande número de pessoas. Mas normalmente ele é lido assim. Acho que muito também para contrapor ele é o Max Weber, porque o Max Weber é um autor muito interessante dentro dos clássicos da sociologia, porque ele define a sociologia. Deixa eu pegar aqui para ler a coisa certinha, peraí. Olha, veja que interessante. Aqui, conceitos sociológicos fundamentais, do Max Weber. Ele fala, parágrafo 1º. Sociologia, no sentido aqui entendido desta palavra empregada com tantos significados diversos, significa uma ciência que pretende compreender interpretativamente a ação social e assim explicá-la causalmente em seu curso e em seus efeitos. Por ação, entende-se, neste caso, um comportamento humano. Tanto faz tratar-se de um fazer externo ou interno, de omitir ou permitir, sempre que e na medida em que o agente ou os agentes o relacionem a um sentido subjetivo. Ação social, por sua vez, significa uma ação que, quanto a seu sentido visado pelo agente ou agentes, se refere ao comportamento de outros, orientando-se por este em seu curso. Não sei se deu para pegar bem, mas tipo, é uma análise que olha para os indivíduos em inter-relação. Sim. É completamente o oposto do que uma leitura mais tradicional do Durkheim colocaria. E é por isso que tem essa penimba. Durkheim,
Max Weber. Agora, uma coisa que eu não captei bem foi qual parte os professores pulam. Isso que Do eu. Durkheim, É é, do eu, Kai. eles pulam a parte em que ele coloca que há fenômenos de ordem social que não são fenômenos absolutamente duráveis e, e constantes num período longo de tempo, quer dizer, fenômenos que são temporários ou passageiros, fenômenos que são não tão institucionalizados, entende? Uhum. Algo nesse sentido. Entendi. Um olhar para o Durkheim mais em relação a aquilo que nós chamaríamos de psicologia social mesmo. E E isso que, tá no, no. no entanto, em que, no entanto, nos objetivos do que seria uma sociologia para o Durkheim, se encaixaria dentro dela também. Então isso tá naquele livro que a gente lê um pedaço, né? As regras Isso do é método. sociológico. Beleza. Tô gostando bastante, velho. Não, sério mesmo. Essas coisas que você tá me dizendo são muito instigantes. Vou Legal. dar uma lida mesmo nessa parada que realmente tá parecendo muito interessante. Essas discussões acerca da construção do. Eu vou colocar assim, né? Da construção do fato social. O que Uhum. constitui de fato esse fato social? E o interessante para o Durkheim é que ele fala que o fato social precisa ser tratado como uma coisa. A gente chegou a ler isso, né? Só que a ênfase é em tratar como. Ele tem uma abordagem que é bem assim. Ele é bastante consciente de que o fato ele é construído pelo sociólogo. E aí as regras do método sociológico é isso, são alguns princípios de partida para que se construa fatos sociológicos. Inclusive, por isso ele dá duas definições de fato social. E aí eu falei isso para o meu professor, ele falou, não, como assim duas definições? Só tem uma. Não, tem duas Velho, definições. isso é de lascar. Por isso que a gente nunca pode abandonar a leitura do original, velho. Porque de Uhum, fato você pega o cara e aí o cara afirma certas coisas que você percebe que entra em contradição sobre o que te disseram que o cara fala. É muito uhum. interessante. Sim, mas quais são as duas? E aí agora, Não, eu tudo acho bem, que não se preocupe. mas são duas definições que no final você percebe que elas se complementam. Uhum. Mas eu não lembro agora exatamente. Se você quiser, Uma eu posso coisa. até tentar pegar aqui as regras do método sociológico. Sim. Já sabe até de onde tá. Não sei não. Aí lascou, seu livro tem é, 160 páginas. Mas ele normalmente coloca em itálico as definições. E Ah, está no então essa visão capítulo. tá boa. Deixa eu ver. A segunda definição eu achei. Aliás, esta segunda definição. Não, é da antes. Eu achei a parte que ele fala assim. Aliás, esta segunda definição não é senão outra forma da primeira, pois se uma maneira de se comportar que existe anteriormente às consciências individuais se generaliza. Não, eu acho que uma definição é de que os fatos sociais são fenômenos de ordem coercitiva. E outra definição é que que os fatos sociais são fenômenos generalizados e exteriores às consciências individuais. Mas eu não tenho certeza. Porque normalmente quando eu me lembro da definição envolvendo todas as características importantes, que são as três.
Só que ele, quando vai desenvolvendo isso no texto, ele define de uma forma, depois define de outra, e depois ele argumenta assim: mas veja como uma definição necessariamente implica também você observar que pode ser definido dessa outra forma. Aqui está, portanto, uma ordem de fatos que apresentam características muito especiais. Consistem em maneiras de agir, de pensar e de sentir exteriores ao indivíduo e dotadas de um poder coercitivo em virtude do qual se lhes impõe. Essa é uma definição. Maneiras de agir, pensar e sentir exteriores ao indivíduo e dotadas de um poder coercitivo. Aí agora, a segunda. Conseguimos, pois, representar-nos de uma forma precisa o domínio da sociologia. Este só compreende um determinado grupo de fenômenos. Um fato social reconhece-se pelo poder de coerção externa que exerce ou suscetível de exercer sobre os indivíduos, e a presença desse poder reconhece-se, por sua vez, pela existência de uma sanção determinada ou pela resistência que o fato opõe a qualquer iniciativa individual que tende a violá-lo. No entanto, podemos defini-lo também pela difusão que tem no interior do grupo, desde que, de acordo com as observações precedentes, se tenha o cuidado de acrescentar como segunda e essencial característica que ele existe independentemente das formas individuais, e torna ao difundir-se. Este último critério é até, em certos casos, mais fácil de aplicar do que o precedente. Com efeito, a coerção é fácil de verificar quando se traduz exteriormente por uma reação direta da sociedade, como no caso do direito, da moral, das crenças, dos usos e até das modas. Mas quando é apenas indireta, como a que exerce uma organização econômica, nem sempre é tão perceptível. Combinadas, a generalidade e a objetividade podem então ser mais fáceis de estabelecer. Aliás, a segunda definição não é senão uma outra forma da primeira, pois se uma maneira de se comportar que existe exteriormente às consciências individuais se generaliza, não pode ser senão impondo-se. Aí chega a parte que ele tinha colocado. Entendi. Deixa eu ver se eu acho. Deixa eu ver se eu acho a parte que eu estava falando antes. Eu acho que é aqui. Eis o que são os fenômenos sociais, desembaraçados de todos os elementos estranhos. Quanto às suas manifestações privadas, elas têm bem algo de social, uma vez que reproduzem em parte o modelo coletivo. Mas cada uma delas depende também, em uma larga medida, da constituição orgânico-psíquica do indivíduo, das circunstâncias particulares em que está colocado. Não são, portanto, fenômenos propriamente sociológicos, pertencem ao mesmo tempo aos dois reinos, e poderíamos chamar-lhes sociopsíquicos. Interessam ao sociólogo sem constituírem a matéria imediata da sociologia. Também se encontram no interior do organismo fenômenos de natureza mista, estudados pelas ciências místicas, como a química biológica.
Mas desse um fenômeno não pode ser coletivo se não for... acho que é isso. Sim. Era esse trecho aqui. Ele não usa o termo psicologia social. Eu me lembrava que usava, não sei se mais para frente. Mas quando ele fala sociopsíquico, posso Sim, colocar. sim, não. Tá perfeito. Me parece que o Soci também tá no mesmo registro de, de, da língua. Sim. Esse fenômeno misto também. Uhum. Legal. Aí eu acho que vai ser muito interessante, de fato, se aprofundar um pouco no Durkheim, fora do, do- das reuniões. Porque Uhum. realmente ele enriquece bastante a leitura do Saussure. Mas, eu, sinceramente, lendo Saussure, ainda não estou vislumbrando como isso vai ser uma fundamentação da, da antropologia, não, cara, sinceramente. Mas eu também Antropologia. tenho. Tem É, um outro texto do Durkheim com o Maus, que é... Não sei que ele gosta. Deixa eu ver como é o nome. É bem curto. você já leu Gabriel Tarde, Não. mas ele é muito falado no seu curso? É, ele não é estudado, não, mas ele é frequentemente lembrado como sendo um autor que estava publicando já ali junto com o Durkheim, que era opositor a ele e tal. Eu só me interesso por ele por causa do título do livro dele, que é Monadologia Social, acho que é uma coisa Uhum. assim. E aí eu fui ler uma sinopse rápida e não é por acaso, ele está realmente se apoiando na filosofia de Leibniz para dar uma fundamentação às ciências sociais. Só que eu acho isso super estranho, pra não falar bizarro. Sim, e o Vandenberg cita ele Sim, naquele texto dele, né? Mas eu não conheço bem, não. sim, O texto que eu ia te falar do Durkheim é Algumas Formas Primitivas de Classificação, que é um dos últimos textos dele, quando ele estava fazendo os trabalhos de antropologia já. E que, enfim, se você tiver curiosidade de ver um pouco como é que isso vai para a antropologia, sim. talvez dê para É, olhar nesse texto dele. Ele estuda é, sistemas totêmicos da Austrália. você tem como colocar No no Drive? Drive? Tem, vou colocar. E também manda uma mensagem no grupo para eu lembrar o título do livro, que eu não, acho que não vou lembrar Uhum. assim de cabeça não. Vou botar Acho que eu vou aqui. realmente dar uma lida nesse texto essa semana. Na verdade, eu ia ler A Cega do Método, mas já que você falou desse texto, eu vou começar por ele. Vou colocar. Coloco em que seção? Aqui na. Vou colocar fora das sessões. Tá, O texto do Kaplan eu também coloquei aqui. tá. Eu, na verdade, não entendi muito Kavan. bem. Eu não entendi muito bem essa classificação que você colocou, não. Não sei, acho que talvez eu deva mudar ela. Não, eu só tô falando que não entendi. Você pode explicar, eu posso passar a entender. Deixa eu ver. Não, não tô Deixa eu dizendo que é achar. irracional, não. Essa pasta aqui, diacrônicos, né? Uhum, Ela está aqui porque foi a pasta que você criou no começo. sim. Eu não sei se os textos se repetem com essa outra pasta aqui, diacrônico. Mas acho que aqui só tem o texto do Malberg. Né? Deixa eu ver. Aqui é a sua pasta, que você colocou o texto do Malberg, que você colocou seus fechamentos e também todas as obras que ele citava e tal. Aí você pôs aqui. Aí eu não soube como. Acho que eu juntei, já estava ela aqui. Eu juntei uma outra que eu tinha criado separado, diacrônico, que era o subgrupo um e o sincrônico, que é o 2. Eu tentei fazer assim, o diacrônico, daquela divisão que a gente estava usando, né? O diacrônico seriam obras mais históricas, para entender a história do estruturalismo,
E o sincrônico trataria de um debate um pouco mais atual. Eu coloquei o Bourdieu e os livros do Marshall Salins, que Uhum. até, que até a gente estava conversando, quando a gente começou a conversar sobre essa coisa do radicalismo sintático, eu falei de algumas associações que eu estava fazendo com o Salins. Me lembrava muito o Salins. E aí, manuais Verdade. diversos são textos que a gente pode escolher para ler, textos que eu achei que são, de fato, introdutórios ao estruturalismo, que tentam definir. Aí, por exemplo, alguns textos que eu achei recentemente são esses aqui. História do Estruturalismo, eu achei os 2 volumes, não sei se a gente vai querer ler. Ah, tem um outro texto aqui de. Eu agora não estou. Enfim, mas essa sessão de manuais é aquela parada da gente buscar manuais para ler alternativamente ao grupo. Certo. Esse Aí, subgrupo 3, matemática e estruturalismo, é simplesmente o das relações com estruturalismo matemático, com cibernética, uhum. tal, que não fazem de fato, enfim, que se relaciona com os links que você faz com a matemática também e com os links que eu faço com programação. Aí aqui fora tem alguns textos que a gente conversou sobre eles e que eu fui colocando aqui. Os textos do Bourdieu, que eu falei sobre sociologia da ciência, o texto do Thompson, que é da história. Eu coloquei agora algumas formas primitivas de classificação. O texto do Goffman, que a gente conversou, o texto sobre a noção de cultura, o meu TCC que você tem colocado, eu coloquei a versão atualizada dele aqui, com um resumo e com algumas revisões. O texto da semiótica, enfim. Aí, aqui fora estão textos que a gente comenta nas leituras e que você falou que iria ler e tal, eu fui colocando aqui. E que não estão, de fato, em nenhuma linha de pesquisa mais específica. Sim. Eu acho que talvez a gente pode reformular, porque esse diacrônico aqui meu tá sendo um diacrônico referente à linguística. Aí talvez pudesse colocar diacrônico e sincrônico a respeito do assunto linguística. Pode ser. Aí os outros subgrupos, mesma coisa, né? Porque esse diacrônico e sincrônico aqui é sobre sociologia, né? Sociologia ou antropologia, sei lá, uma coisa assim. É sobre estruturalismo, na verdade. Ah, sobre estruturalismo no geral, né? Todo esse grupo aqui é estruturalismo. Só o subgrupo 3 que é estruturalismo e matemática. Que é Mas estruturalismo. que é estruturalismo. Mas é estruturalismo. Tipo, tem o estruturalismo francês que você está falando. Não, mentira, porque até mesmo eu fiquei sabendo que a primeira corrente estruturalista de matemática é da França. Olha aí. Aí o texto do É, Malvaire ele tá aqui porque foi o livro que a gente leu para sim. ler o sossego. Dá para colocar ele nesse diacrônico. Ou no manual, não, acho que ele se encaixa no manual. Manuais Sim. diversos. Não, beleza. Você estava perguntando mesmo o critério, porque eu vejo subgrupo um, subgrupo 2, subgrupo 3. Não tem Uhum. muito como eu pensava. E Aí você tem, também é interessante que você usa várias convenções diferentes de nomeação de arquivo. Muito interessante. é porque está desorganizado, ainda não tirei tempo para organizar, mas eu quero fazer isso. Sim. Não, esse critério também, também ajuda você. Você sabe qual é o padrão de organização, né? Uhum. É Sei. ano de publicação com o nome do cara em maiúsculo todo e o resto do nome da obra. Mas eu vou tirar um tempinho para fazer. Se bem que eu tô fazendo agora o seguinte, eu tô colocando a data do livro, da edição do livro que estamos tratando, e a data de lançamento do livro. São duas datas importantes, na verdade. Uma é importante para você citar no texto, e outra é importante com fato histórico. Uhum. Né? Agora é a preguiça para reformular todas as outras partes para colocar essas duas datas. Isso dá preguiça mesmo. Mas Tem que enfim. tirar um tempinho só para fazer. A Pois, gente pode encerrar por hoje por aqui, que vou almoçar. só deixa eu ver o texto rapidão. Só se. Desça um pouquinho mais para ver onde acaba. Bora Até terminar esse acaba parágrafo? bem.
Qual parágrafo que a gente está? A gente terminou esse do ou ainda. Agora a gente vai começar por Falta só conseguinte. o último, então. É. Beleza, vamos lá. Por conseguinte, tal caráter só aparece bem na língua. Manifesta-se, porém, nas coisas que são menos estudadas, e, por outro lado, não se percebe bem a necessidade e utilidade particular de uma ciência semiológica. Para nós, ao contrário, o problema linguístico é, antes de tudo, semiológico, e todos os nossos desenvolvimentos emprestam significação a este fato importante. Se quiser descobrir a verdadeira natureza da língua, será mista considerá-la inicialmente no que ela tem de comum com todos os outros sistemas da mesma ordem. E fatores linguísticos que aparecem, à primeira vista, como muito importantes, por exemplo, o funcionamento do aparelho vocal, devem ser considerados de secundária importância, quando sirvam somente para distinguir a língua dos outros sistemas. Com isso, não apenas se esclarecerá o problema linguístico, mas acreditamos que, considerando os ritos, os costumes e etc. como signos, olha só, Uhum. estes fatos aparecem sobre outra luz, e sente-se-á a necessidade de agrupá-los na semiologia e explicá-los pelas leis da ciência. Ele já deixou uma deixa para ciências sociais. Exato. Para etnografia. Tecnologia. Não, É, etnologia, desculpa. Belezinha. Muito obrigado pelo grupo, então, Elias. obrigado também. Tá sendo muito legal esses papos. Uhum, também acho. Belezinha. Então, bom almoço para você. E até Valeu. o próximo grupo de estudos. Uhum. A gente se vê. Eu vou ver se eu lembro. Ah, eu tenho que mandar no grupo o nome do texto do Durkheim, né? É, e colocar no drive para eu ler mais tarde. Já coloquei, o Otávio. Beleza. Falou. Falou. Até mais. Obrigado.